Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o ambiente. Então, vocês vão pegar o Aprender Mais de Ciências na página 131, tá ok? Então, o ambiente. O ambiente, ele é formado, né? A natureza é formada pelos seres vivos e seres não vivos. Então, o que são os seres vivos? Tudo que tem vida. Então, o ser humano, as plantas, os animais, a vegetação. Então, isso são seres vivos. E os seres não vivos são os que não têm vida. Então, o que não tem vida, né? Então, o carro, a moto, as casas, tudo isso não tem vida. E o ser humano, ele utiliza tantos elementos vivos e não vivos para a sua sobrevivência, certo? Então, a gente utiliza isso para o quê? Para energia elétrica, o combustível, a construção de cidades, de casas. Então, a gente utiliza o ser vivo e o ser não vivo. E tudo que nós encontramos na natureza, a gente chama de recurso natural. Então, se vocês observarem aí no livro, ele está até em negrito, recurso natural. O que é o recurso natural? É tudo que o ser humano retira da natureza para viver e produzir outros materiais. Então, o que nós retiramos da natureza para produzir outros materiais ou para nossa sobrevivência. E aí nós temos alguns exemplos de recursos naturais. O sol, por exemplo, o sol é um recurso natural. O que eles nos fornecem? Eles nos fornecem a luz, certo? E isso ajuda o quê? A brotar as plantas, a amadurecer os frutos, a energia para aquecer as águas das casas, dos hospitais. Então, são uma série de fatores. O solo, qual que é a importância do solo? A gente tira os materiais para as construções das casas e a gente utiliza ele para a plantação e criação de animais. Na página 132, continuando, nós temos o ar. Qual que é a importância do ar? Então, ele é necessário para que os animais, as plantas, possam retirar o oxigênio para a sua sobrevivência. A água é necessária para a vida dos animais, das plantas, dos outros seres vivos. Então, sem água a gente não sobrevive. A vegetação, ela nos fornece alimentos, fibras, tintas, óleo, borracha. Então, vários produtos nós retiramos diretamente da natureza. Os animais eles nos fornecem o alimento. Então, o peixe, a ave, o gado, outros animais, eles nos fornecem um alimento. E os minerais que nós retiramos do solo e do subsolo, que nós temos lá o ouro, a prata, o bronze, certo? O manganês. Então, tudo é utilizado para a construção de alguma coisa. Só que nós temos que pensar muito nesses recursos naturais, porque como ele é natural, ele é vindo da natureza, ele pode vir a acabar. Então, temos que ter cautela ao utilizar esses recursos naturais, porque eles podem vir a acabar, certo? Na próxima página, na página 133, nós estamos falando sobre a natureza modificada pelo ser humano. Então, o ser humano, ele modifica a natureza. Como assim, tia? Então, digamos lá onde você mora. Ali onde você morava era tudo o que, digamos? Tudo tipo uma mata com várias árvores, certo? E aí o que o homem fez? Ele derrubou todas as árvores, ele planou o terreno para a construção das casas, fez o asfalto, fez a canalização do esgoto. Então, tudo ali ele modificou para o que? Adaptar a sua sobrevivência, certo? Então, a modificação da natureza, ela é feita para o quê? Para facilitar a vida do ser humano. Então, nós temos alguns exemplos aí. Vamos pensar lá na ponte que liga Cuiabá e Várzea Grande. Aquela ponte, ela foi construída para facilitar a vida de nós, que nós podemos circular de uma cidade para outra com mais facilidade. Imagina se não tivesse a ponte, que dificuldade seria, certo? Para a gente conseguir atravessar esse rio de um lado para o outro. Então, a ponte, ela foi o quê? Algo que modificou o ambiente para facilitar a vida do ser humano. Outra coisa que nós temos é lá o Lago do Manso. Para que foi criado o Lago do Manso? Então, ali foi construída uma usina hidrelétrica, que é onde a gente tem a geração de energia,
certo? Isso foi feito para quê? Facilitar a nossa vida. Se não tivesse energia, como é ruim sem energia, né? Imagina quando acaba a luz, não fica horrível? Você não consegue fazer praticamente nada, fica com calor. Então a energia, ela é o quê? Para facilitar a nossa vida. Auxilia muito, mas ela é para facilitar a nossa vida. Então aquilo ali foi construído para isso, certo? Para geração de energia. Então quem já foi lá no Manso, que tem todo aquele lago lá, toda aquela planície lá alagada, onde a gente pode tomar banho, onde as pessoas andam de barco, de jet ski, tem um monte de coisa lá, aquilo ali não existia. Aquilo ali foi criado depois da criação da usina hidrelétrica. Então, aí, depois da criação da usina hidrelétrica, formou-se aquele lago que ali não existia, certo? Então, ele modificou todo aquele ambiente para a geração de energia. Então, isso é uma forma de modificar o ambiente. Aqui nesse desenho da página 133, a gente tem vários exemplos de modificação. Ó. Construção de barragens, abrir o túnel, que é aqueles túnel que fica debaixo da montanha. Isso tem, aqui nós não temos isso, né? Mas lá em São Paulo, Rio de Janeiro, tem mais isso. A construção de pontes e viadutos, certo? Plantando árvores, que é o reflorestamento, que é quando você derruba a árvore e aí você precisa dela, então você planta novamente, é o reflorestamento. Irrigando o terreno, então aquele terreno ele é muito seco, que nós vimos aqui em ciências os tipos de solo. Então o solo é muito seco, então eu vou irrigar ele para ele ficar mais com maior quantidade de água que eu posso fazer uma plantação. Aquele terreno tem muita água, então eu vou drenar a água, eu vou tirar o excesso de água para que eu possa utilizar esse terreno também. Então isso são algumas modificações. Então essas modificações elas são feitas para o quê? Facilitar a vida das pessoas. E infelizmente essas facilidades que nós temos acabam prejudicando o meio ambiente, ok? E na próxima página, na 134, tá falando do que a gente prejudica o meio ambiente, certo? Que nem a poluição do ar, que é feita pelos escapamentos dos veículos, as fumaças das indústrias, as queimadas que a gente faz, certo? A poluição dos rios, dos mares, dos lagos, do solo. Então, quando a gente joga o lixo no solo, pode vir a chuva, esse lixo ele acaba indo para o rio, ou ele pode absorver, né? O solo absorve esse lixo e acaba contaminando o solo. Então, nós temos que prestar muita atenção nisso. Na agricultura, o uso do pesticida. Mas o que é isso, tio? O pesticida é para matar as pragas, né? Toda plantação ela tem uma praga, que é algo que vai matar aquela plantação. E aí eles usam o pesticida para matar a praga. Só que esse pesticida ele pode vir a contaminar o solo e deixar esse solo infértil. Então tem várias coisas. Quase todas as plantações utilizam-se o pesticida. Ele não é bom para nós, certo? Mas também não faz tão mal assim. Então ele é ali no meio termo. Tem que ser usado, mas tem que ser usado com precauções, porque depois pode vir trazer problemas para nós. E aí esses produtos químicos, ele pode vir a contaminar o solo. A questão quando a gente desmata as florestas, as queimadas. Então, o desmatamento das florestas diminui o número de árvores, que é ruim para nós. As queimadas acabam prejudicando o ar que nós respiramos. A caça dos animais, certo? Das matas, a pesca no período impróprio. Então, tudo isso prejudica o meio ambiente. E nós temos no Brasil algumas leis ambientais, certo? Que você não pode, digamos que nem quem gosta de pescar, não pode pescar durante a piracema. O que é a piracema? É o período que os peixes estão reproduzindo. Então, você não pode pescar. Se você pescar, você recebe uma multa. Colocar fogo, tanto na cidade quanto nas matas, não pode. Se eles pegarem, você leva uma multa. Então, são as leis ambientais que servem para ajudar a não prejudicar o meio ambiente. Logicamente que muitas pessoas acabam burlando essas leis, mas quando é pego, ela recebe uma multa muito alta por isso, tá ok? Então, espero que vocês tenham entendido, tá ok? E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!